Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. Nós damos sequência à nossa série de entrevistas com pessoas relevantes da comunidade e de entidades que façam essa aproximação entre o poder público, os seus entes e a sociedade. Nessa perspectiva, nós recebemos hoje o Dr. Anderson Donizete dos Santos, que é presidente da OAB Subseção Paranavaí. Dr. Anderson, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Adão, eu, em nome da OAB, agradeço esse momento que vocês estão dando para a Ordem dos Advogados do Brasil para explanar a respeito da importância da OAB e de todos os trabalhos que nós estamos desenvolvendo à frente da instituição. Falávamos antes, Dr. Anderson é filho da terra, atuante em Paranavaí, na comarca, e tem toda uma história. Então, a nossa primeira pergunta para as pessoas representativas é quem é o Dr. Anderson, para que a comunidade possa conhecê-lo e, eventualmente, reconhecê-lo. Certo. Bom, eu sou advogado aqui na cidade de Paranavaí desde o ano de 2001. Eu me formei aqui na Unipar, né? Eu sou da terceira turma da Universidade Paranaense, da Unipar. Me formei em 2001. Hoje estou lecionando, né? Hoje eu ministro aulas de Direito no curso de Direito da Unipar. Fiz 10 anos, né, que estou nesta carreira. E sou mestre em Ciências Jurídicas, né, mestre em Direito. E estou à frente da OAB, né, como presidente da subseção. Fui reeleito agora no ano passado, né? Vamos tomar posse agora dia 12, no sábado. Na OAB, Adão, eu gostaria de deixar claro para as pessoas e para alguns jovens advogados que não sabem da trajetória, mas na OAB eu já desenvolvi vários cargos. Já trabalhei dentro da ordem, dentro do sistema da OAB. Eu estava fazendo os cálculos esses dias, eu tenho 21 anos de profissão, 23 anos de profissão e tenho 21 de OAB. Eu já desempenhei cargos de conselheiro de subseção, presidente de comissões, fui secretário-geral, estou presidente pela 4ª vez, fui conselheiro estadual da OAB e ocupei um dos cargos mais relevantes assim que me marcaram na minha trajetória. Eu fui membro da Comissão Nacional de Defesa dos Consumidores da OAB do Brasil, da OAB Nacional, onde tínhamos lá 21 membros. E eu fazia parte deste colegiado. Falando um pouco mais da OAB, para além da defesa da classe, para que as pessoas saibam, qual a importância da OAB na rotina das pessoas, no dia a dia, no cidadão comum? A OAB tem uma missão institucional de defesa do Estado Democrático de Direito. E nós, enquanto instituição, né, a cada ano, nós implementamos o nosso trabalho perante a sociedade. Para você ter ideia, nós temos projetos voltados exclusivamente de cidadania para alunos de universidade, para alunos do ensino médio, né, chamado um projeto OAB Vai à Escola, né, onde nós vamos até as escolas e falamos sobre cidadania, sobre direitos e, principalmente, sobre os deveres de cada um neste contexto de enquanto sociedade. Também temos um projeto chamado Voto Legal, né? Ano que antecede as eleições, nós entramos com um trabalho onde nós vamos em escolas também tentar trazer aqueles alunos, né? Aqueles cidadãos ali de 16 anos e 18 que têm o voto facultativo e dizer para eles da importância de participar de um pleito eleitoral e trazê-los, né, fazerem um alistamento eleitoral. E todos os anos nós conseguimos isso. Então, esse ano tem atividade nas escolas? Temos atividades nas escolas. Doutor, a gente fala em OAB, ela é defesa da classe e ela tem também o famoso exame da ordem, né? Paranavaí tem 2 escolas de direito, 2 universidades de formação em bacharelado. Esse exame da ordem, eu queria que o senhor falasse qual a importância dele para a classe e para a comunidade. Adão, eu não sei dizer exatamente o número do curso de cursos de direitos hoje que tem no Brasil, mas eu digo com certeza, há pouco tempo atrás, era mais de 1.300 cursos de direito no Brasil, mais de 1.300. Isso significa que nós temos mais curso de direito no Brasil do que o resto do mundo.
Então, esse exame de ordem é primordial. Esse exame de ordem ele faz um filtro, porque nós temos algumas universidades, infelizmente, né, que a OAB do Paraná, agora sob a presidência do Pereira, né, do Luiz Fernando Casagrande Pereira, está fazendo um levantamento e, pasmem, existem algumas universidades no Paraná que há mais de 5 anos nenhum dos formandos consegue passar no exame de ordem. Então, você veja o nível do ensino. Então, para a OAB, esse exame de ordem é um filtro, pelo menos assim, do básico para quê? Para separar. Porque, veja, nós somos em 1.400.000 advogados e quase 3 milhões de bacharéis. Imagine se não tivéssemos os exames de ordem. Paranavaí, né? Eu lembro exatamente quando tentei ingressar no curso de Direito. Para a gente, né? O mais próximo era Maringá. Aí veio a Unipar, da Unipar, depois veio a Unifatesc, logo em seguida a Unespar. Né? Aliás, a correção necessária, nós temos 3 instituições de direito. 3 instituições. E, em média, nós temos ali 150, 160 bacharéis em direito sendo colocados, né, na comunidade anualmente. Então, esse exame de ordem é primordial. Mas a falha estaria na abertura dessas vagas, na abertura de cursos e na falta de critério para abrir esses cursos? Na falta de critério do MEC. A OAB Nacional, ela implementou uma campanha alguns anos atrás, né, que era contra a abertura de novos cursos de direito. Nós levamos isso até o Poder Judiciário para que fosse barrado essa situação, mas não conseguimos. Infelizmente, em alguns locais, algumas universidades, elas veem o curso de direito como um grande negócio, né? Um balcão de negócios. E aí você imagina como tem algumas pessoas que saem do curso de direito, né? Imagina uma faculdade que há mais de 5 anos não aprova ninguém no exame de ordem. O que espera de uma faculdade dessa? E uma coisa, falando de Paranavaí, mas no cenário nacional, tem muito advogado no mercado? Muito, muito advogado. Para você ter ideia, Paranavaí abrange 3 comarcas, né, que é Paranavaí, Terra Rica, Alto Paraná e Paraíso do Norte, ou seja, 4 comarcas. Paranavaí e mais 3, e ao todo são 13 municípios. Nessa área de abrangência da OAB de Paranavaí, nós somos em mais de 1.300 advogados. Você lembra, antes, né, nós somos aqui mesmo, tenho certeza, da mesma idade, eu me lembro quando eu fui trabalhar num cartório, num tabelionato de notas aqui em Paranavaí, chegava um advogado, a gente sabia quem eram os advogados aqui, que tinha poucos advogados. Sim. Né? A minha OAB é número 31.000, esses dias nós fizemos um compromisso aqui na ordem, já estamos em 129.000. Estadual, né? Então, é muito advogado, são muitos advogados, muitos profissionais, e a OAB, né, regulamenta essa profissão e tende a acolher esses advogados na questão estrutural da ordem. Perfeito. A justiça é a essência do advogado, é a matéria-prima do trabalho do advogado. Sim. E é um sonho, um desejo da comunidade. Para isso, tem toda uma estrutura material, física, patrimonial e pessoal. Como está a estrutura do judiciário? Como o senhor classificaria aqui, especialmente aqui na comarca de Paranavaí e nas comarcas do entorno, que porventura o senhor tenha contato? Para você ter ideia, né, a advocacia é a única profissão privada que consta da Constituição Federal. Lá no artigo 133 da nossa Constituição diz que a advocacia é imprescindível à administração da justiça. Né? Lá não vai ter mais nada de nenhuma outra profissão privada a não ser a advocacia, para você ver a importância da advocacia perante a estruturação do sistema de justiça. Em Paranavaí, né, isso é um sonho nosso aqui, de toda a comunidade, nós já tivemos aqui 4 ou 5 lançamento de pedras fundamentais de um fórum novo na cidade, né?
já mudou 3, 4 vezes de local. Isso vocês sabem, que vocês acompanharam. Sim. O que necessita de Paranavaí urgentemente é uma estrutura, né, condigna à nossa sociedade, ao jurisdicionado, aos advogados, aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, aos servidores que trabalham, porque o nosso fórum é um fórum muito precário em termos de instalações. Em termos de pessoal e de acesso, como é que é? O acesso ao Poder Judiciário, nós temos aqui em Paranavaí 2 varas cíveis, nós temos 2 varas criminais, uma vara de família, juizado especial. Nós já fizemos algumas reivindicações junto ao presidente do TJ, em outras administrações, e nas quais estão sendo reiteradas nesse movimento, para a criação de mais varas, porque cada dia que passa aumenta o número de conflitos, aumenta o número de ações judiciais. Então, essa é a questão que nós, enquanto instituição, buscamos junto ao Poder Judiciário. O senhor citou o Ministério Público, o senhor que é operador do direito e professor, é oportuno explicar para as pessoas que confundem muito promotoria e judiciário. Queria que o senhor falasse um pouco dessa separação, das atribuições de cada um. Isso. Segundo a Constituição, nós temos a separação dos poderes, uma tripartição dos poderes, né, que é o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E o Judiciário são os membros da Justiça, são os juízes, desembargadores, são aqueles membros que fazem as decisões, né, que recebem um processo judicial e chegam a uma conclusão, né, dando favorável uma decisão a uma parte, contrária a outra, enfim. O membro do Poder do Ministério Público, ele tem uma outra função. Ele é um fiscal da lei, né? É o membro do Poder do Ministério Público que tem a prerrogativa de função de defender as instituições, como que eu vou dizer para você? Ela é o titular da ação penal, ela que verifica as questões relacionadas à improbidade administrativa, ela que defende o cidadão em algumas situações, é diferente. E o nome mesmo disse, né, promotor de justiça, ela tenta promover institucionalmente a justiça, tanto que está lá no artigo 129 da Constituição Federal. Doutor, justiça custa caro para o cidadão. Certo. Né? Ainda, sem entrar no mérito dos honorários advocatícios, só a realidade de que o acesso para a média da sociedade custa caro. Aí me parece fundamental o conceito de defensoria pública. Como a OAB trabalha esse tema e como se dá essa assistência em Paranavaí? O senhor entende que as pessoas que eventualmente não possam arcar com essas despesas estão sendo assistidas de forma adequada? Olha, a Defensoria Pública ela tem um papel primordial, né? É formado por advogados. Aqui em Paranavaí, né, tivemos recentemente a instalação e agora eles têm uma sede própria, só que eles sozinhos não têm condições humanas de atender toda essa população. Tanto que o Estado do Paraná, né, no Paraná, nós temos um convênio que a OAB lutou muito e vem lutando para aperfeiçoar, que são o convênio dos advogados dativos. O que é isso? A pessoa não tem condições de arcar com os custos de um advogado, o Estado, o juiz nomeia um advogado para fazer a defesa desse cidadão, da qual, posteriormente, esse advogado é pago pelo Estado do Paraná. E existe esse convênio que ajuda muito a população. Essa remuneração é condizente com o ofício do advogado? Olha, em alguns casos, a OAB acha que não é condigna. Outros casos, elas, como que eu vou te dizer, até que são. Mas a OAB luta diariamente, constantemente, para que essa tabela dos honorários dos advogados elas sejam sempre atualizadas. Antes, ela tinha uma atualização a cada 3 anos, 4 anos. Agora não, agora nós estamos tendo uma atualização quase que anual. Doutor, a cadeia pública de Paranavaí, ela tem, salvo o melhor juízo, 96 camas, que foi o projeto original, que em tese é o número de presos. Hoje ela tem, na média, 3 vezes mais do que isso. 2 perguntas para o senhor. A questão da superlotação, como a OAB enxerga do ponto de vista social, parece um drama. E, segundo, falando da defesa, tem gente lá dentro que, se tivesse uma defesa adequada, vamos dizer assim, já poderia estar fora?
Olha, Adão, é uma situação bem sensível falar sobre isso. Por quê? Porque você mesmo disse, né? A cadeia foi projetada para 90 pessoas. Hoje nós temos X ali, que eles falam, né? Que é as alas, pessoas encarceradas num espaço que caberia 4 em 13. E é um tema sensível porque muitas pessoas da sociedade dizem, está lá porque quis. Tudo bem, né? Nós temos aqui hoje um sistema, o nosso sistema prisional no Brasil é um sistema falido, falho, né? Eu sempre falo e ouço nas reuniões. O que gera retorno é o que dá voto. Aí eu pergunto a você, presos não votam. Então, acontece essa situação, não só em Paranavaí, como em todo o estado. E tem uma lenda que preso vota. A gente ouve isso, é recorrente toda eleição. E verdade, ele teria o direito de votar, mas eles não votam porque o sistema eleitoral não coloca lá uma urna dentro dos presídios para que as pessoas votem. Não conseguem gerir todo esse sistema. Nós acreditamos que em Paranavaí, alguns anos atrás, já éramos, né, contemplados aqui com um presídio, né? E, infelizmente, parte da sociedade se opôs a isso e não veio esse presídio para a nossa cidade. Essa é uma bandeira a ser abraçada também pela OAB, já que todas as lideranças, exemplo, eu estive aqui recentemente com o delegado-chefe que saiu agora e o que entrou, os dois estiveram conosco e defendem a construção dessa unidade prisional. O comandante do batalhão e o subcomandante estiveram conosco nessa semana, a mesma coisa. O que falta para convencer a sociedade e depois politicamente conseguir os recursos para construir essa unidade? E esse tema me parece mais relevante se levarmos em conta que a cadeia está ao lado de um centro de compras e está numa área absolutamente habitada, de muitas residências. Então, levando em conta todos esses fatores, onde é que está o grande empecilho para a gente avançar nessa construção de uma unidade prisional que cumpra um dos preceitos constitucionais, que é a ressocialização do detento? Na verdade, as pessoas devem ser conscientizadas. Eu acredito que deveríamos ter campanhas de conscientização exatamente nesse sentido. No Brasil, o sistema prisional é feito para uma ressocialização. O cidadão vai cumprir uma pena e tem que ter uma ressocialização, tem que ser fornecido para ele possibilidade de estudo, tem que ser fornecido condições dignas, né, de vida. Para quê? Para que ele ali dentro reflita no que ele fez e volte, seja reintegrado à sociedade. O que nós vemos hoje é um depósito de pessoas, onde pessoas lá que estão lá porque furtaram um pacote de bolacha, uma bicicleta na rua, estão lá com pessoas que são traficantes, são homicidas, que pertencem eventualmente a algumas facções criminosas. Então, desvirtua totalmente o que a lei prevê, que é a ressocialização. Na verdade, nós temos um depósito de pessoas que, quando saem pior do que entraram. Se não existe pena de morte, esse preso, então, em tese, ele fica privado de liberdade e volta pior para a sociedade? Eu acredito que sim. Trocando em miúdos, na perspectiva, seria isso. Isso. E a OAB, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, concorda plenamente em ser realizado aqui em Paranavaí, construído um presídio. Tem como reabrir esse debate, já que eu lembro que ele foi encerrado recentemente, justamente por essa resistência? Então, aí depende da sociedade, depende da política, dos políticos, né, os nossos representantes, para buscar isso, né? Nós, enquanto instituição, juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil, somos favoráveis. Por quê? Porque nós conhecemos o sistema. Doutor Anderson, o STF, que é uma instância constitucional, em tese é o que julga questões constitucionais, mas que se tornou muito popular recentemente por atos, enfim, que sem tecer juízos, mas por atos do próprio STF. Trazendo aqui para a nossa realidade, para a advocacia, para a sua experiência, como é que os operadores do direito, na média, veem essa situação? Como uma insegurança jurídica total. Na verdade, até eu brinco com alguns alunos na universidade, eu pergunto qual o número de constituições que nós temos no Brasil. Aí eles perguntam, mas professor, que está em vigor? Aí eu falo, sim, que está em vigor, mas é só uma brincadeira, só para despertar o que eu quero dizer a vocês. Aí eles falam, professor, tem a de 1988. Eu falo, discordo,
Hoje nós temos 11 constituições federais perambulando pelo país. Aí mas falam, mas como? Eu falo, são 11 ministros, cada um tem uma constituição em sua cabeça. Infelizmente, o Brasil hoje vive um ativismo judicial, um ativismo do poder judiciário muito grande, né? Nós temos aí a questão relacionada a um ministro em específico, que ele é o juiz, ele é o delegado, ele é enfim, o promotor de justiça, né, ele é a vítima e ele está julgando, está à frente dessas questões. E são questões, Adão, que eu sempre disse isso, e até eu era taxado de uma forma que as pessoas não viam isso. Em 2014, quando começou esse ativismo judicial, a nação elegeu um inimigo. E esse inimigo, né, tinha nome e sobrenome. E todos aplaudiam as decisões do Poder Judiciário lá em 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. O chicote mudou de mão. Eu me lembro uma vez, a gente tinha um simpósio em Paranavaí, o Sinjupar, e eu fui buscar um ministro do TRE que hoje defendeu o Bolsonaro nas eleições como advogado, que ele era ministro indicado pela OAB, né, do Quinto Constitucional. Sim. E ele dizia o perigo que era, porque amanhã, ele dizia assim, doutor, o termo que ele usou, falou, doutor, o chicote vai mudar de mão. E a hora que mudar de mão, vai ser mais difícil. E agora nós temos esse ativismo judicial dentro do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, né, do Poder Judiciário, a Corte Suprema do Poder Judiciário, e estamos vendo abusos. E aí a gente se pergunta, a quem recorrer? Isso causa uma grande insegurança jurídica no Estado Democrático de Direito, da qual a OAB combate esses abusos. Mas o senhor falou de 2014, então, para mais de uma década, como superar? Existe isso no horizonte? Olha, muito difícil, muito difícil. Isso aí eu acredito que será superado, né, com a intervenção das instituições de forma democrática, né, de forma ordeira, né, a OAB, né, a sociedade civil organizada e a própria mudança, a oxigenação desses membros do Poder Judiciário que lá estão. Doutor Anderson, já caminhando para o final da nossa produtiva conversa, esclarecedora conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco da posse para esse novo mandato da OAB, o seu 4º mandato, e as principais bandeiras desse novo período, dessa nova gestão sua à frente da OAB, ao lado dos seus colegas de chapa. O principal norte da nossa gestão, Adão, isso a gente conversa em reuniões de diretoria, do conselho, é a defesa intransigente das prerrogativas profissionais dos advogados, né? A gestão da ordem, ela não se faz somente de obras. Uma coisa que eu tenho muito orgulho, né, e agradeço a todos os diretores que participaram comigo das minhas gestões, né, eu estou na 4ª, mas das 3 passadas, nós tínhamos uma subseção que tinha uma sede de 200 metros quadrados e tínhamos um anfiteatro apenas, onde havia confraternizações, numa churrasqueira debaixo de um pé de manga. Hoje, se você for lá na subseção, nós aumentamos a subseção, ela tem mais de 1.000 metros quadrados hoje. Ela tem mais de 1.000 metros quadrados hoje. Nós implementamos um sistema dentro da OAB para acolher esses novos advogados. Lembra? Eu falei para você, mais de 1.300 advogados. Hoje, muitos advogados saem da faculdade e não sabem para onde ir. Não tem o seu escritório, começam a atender em casa ou vão em coworking. Hoje, ele não precisa mais fazer isso. Hoje, ele tem a OAB. Né? Lá nós instalamos 5 salas com todos os equipamentos necessários para um bom desenvolvimento do trabalho dos advogados, com equipamentos de tecnologia de ponta. E o que o advogado precisa? Somente agendar o horário, atenda seu cliente naquela localidade. Isso nós, com todo o orgulho que eu tenho da gestão anterior, nós implementamos isso dentro da subseção. E a nossa subseção é a subseção perto de outras, né? A nossa subseção em tamanho, ela é a 13ª, a 14ª. Só que em importância, eu digo a você, importância política dentro do sistema OAB, garanto para você que nós estamos entre as 5 e ultrapassando subseções aí que têm
5 vezes mais advogados que a nossa cidade. Durante a nossa conversa, nós falamos de desafios da advocacia, da sociedade, as dificuldades da formação. Mas que mensagem o senhor deixaria para aquele jovem que pensa ser advogado? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso também, do lado do aspecto positivo ou não do direito, se é o que aponta para o futuro. Enfim, fale com esse jovem, por favor. Olha, uma mensagem que eu tenho para dizer a todos, né, ou aqueles que já são formados, aqueles que pretendem ou estão cursando o curso de Direito. O curso de Direito é apaixonante. É apaixonante. Estude sempre, porque, inclusive, é um dos mandamentos dos 10 dos mandamentos da advocacia é sempre estudar, porque a cada dia que você deixa de estudar, você é menos advogado. Então, eu digo a vocês, muitos profissionais, enfim, tem 1.300 advogados em Paranavaí, mas você faça o seu trabalho, trabalhe com dignidade, com ética, honra, cobre seus honorários dignamente, que com certeza você será um dos advogados em destaque na cidade. Eu passei desapercebido aqui, Adão, gostaria também de dizer a toda a comunidade, a todos os advogados, que recentemente, agora no dia 28, eu fui nomeado como coordenador subseccional do Observatório do Poder Judiciário. Eu, Anderson Donizete, serei o elo de ligação das 49 subseções da OAB. No Paraná, nós somos em 49 subseções, onde nós estaremos fazendo um levantamento de todas as demandas dos advogados, quer com o Poder Judiciário, quer com as delegacias de polícia, com o sistema prisional, e eu estarei fazendo, né, eu e uma equipe, né, da qual eu vou coordenar, fazendo a formatação disso para conversar lá com o governo do Estado do Paraná, conversar com o presidente do TJ a respeito dessas demandas da advocacia e da sociedade, claro. Muito obrigado. Diário do Noroeste completa 70 anos em 2025 e é nessa perspectiva que houve a sociedade e, sobretudo, a comunidade organizada, as instituições que têm algo a contribuir para o desenvolvimento. Doutor Anderson, muito obrigado por estar conosco. Se algo não foi dito ou não foi perguntado, fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, eu queria dirigir a vocês, né, que paranavaenses, enfim, a todos os cidadãos que nos ouvem, e, primeiramente, agradecer esse espaço, né, do Diário do Noroeste. Veja, 70 anos, uma estrada. É uma estrada, né? É um sinônimo de honestidade, coerência e de princípios, né? Porque 70 anos não é qualquer jornal, qualquer entidade que tem uma idade dessa com a credibilidade. Gostaria muito de agradecer ao senhor Sérgio Carlos Carvalho Filho pelo espaço, nosso diretor-geral, a você, Adão, por o espaço que sempre a OAB tem dentro do Diário do Noroeste, e dizer a todos vocês, contem com a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, enquanto instituição, muitos dizem, vocês são uma instituição que só pensa na classe dos advogados. Não, nós temos duas missões: defender a classe dos advogados de forma intransigente, bem como, de forma intransigente, defender a Constituição e o Estado democrático de direito e zelar pelas instituições, o aperfeiçoamento das instituições. Diário do Noroeste, anos 70. Uma empresa de comunicação multiplataforma. Nos acompanhe nas versões impressa e digital.